Oi, galera. Então vamos lá? Continuando nossa aula, quem você pensa que é parte 2, tá? Eu espero que você já tenha me mandado a atividade de quem você pensa que é, quem você é, na verdade, né? Me falando um pouquinho sobre vocês, tá? Continuando nessa aula, galerinha. Então, tem uma coisa que a prof ensina dentro da sala de aula, de todas as salas de aula que a prof dá aula, tá? Que são cinco coisas, 5 atitudes, 5 mudanças ou 5 percepções que a gente precisa ter durante toda a nossa vida. A gente precisa sempre parar para estar avaliando e analisando isso. Porque é aquela premissa, quem você pensa que você é, quem você é. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele te abre portas. Tu consegue entender com o que seria legal tu trabalhar, com que tipo de pessoas seria legal tu te relacionar, que tipo de pessoa você é, certo? E para isso, o prof tem uma ferramenta prática e muito positiva, certo? Que é baseada na nossa mãozinha. A profeta faz um juramento lá pra galera toda, né? Faz uma brincadeira para entender. Mas no fundo, são pontos que a gente precisa cultivar durante toda a nossa vida, tá? Às vezes eu comento em sala, prof, mas a gente vai ter que ficar sempre lembrando disso. Bom, a gente tá aqui, a gente precisa, né, viver dentro dessa sociedade, do mecanismo, da formulação do contexto em que ela existe. E a gente precisa realmente ter uma vida legal, ter uma vida interessante, ter uma vida feliz, né? Claro que a felicidade não é uma coisa que vai acontecer, ela não pode ser uma projeção e ela também não pode ser um desejo louco, porque é impossível o ser humano estar 100% completamente feliz o tempo inteiro, isso não é possível. Mas sim, a gente pode viver momentos de realização e felicidade, construir uma base sólida de vida, de relacionamento, de família, enfim, tá? De amizade, de tudo, tá, gente? E quanto antes a gente se entender nesses pontos como pessoa, mais cedo acontece, né, a qualidade nas tuas realizações, tá? Então vamos lá, vamos lembrar do que é. Eu quero que vocês relembrem comigo. E quem não teve aula comigo, eu quero que realmente pense com carinho nisso, tá? O primeiro ponto é a identidade. Por que é esse dedinho aqui? Porque aqui a gente tem a nossa digital, que vai, né? Que é a identidade. Se conhecer, se melhorar, se cuidar e se superar. Você precisa construir uma identidade positiva sobre você, tá? Encarar e superar os seus problemas, não desistir das coisas, acreditar no seu potencial. Ah, professora, mas que potencial? Aí que vem o autoconhecimento, o saber quem você é para construir uma identidade segura de si. Quem você é? Quem você pensa que você é? Quais são suas crenças limitantes? Quais são suas potencialidades? O que tu tem de bom, de diferencial? E o que precisa ser melhorado? Quais são os teus defeitos? Quais são os teus maiores defeitos? O que te impede de conseguir ou de conquistar alguma coisa, tá? Então, identidade. Esse dedo aqui é a visão. O que você quer ter na vida? O que você quer ser na vida? O que você quer oferecer na sua vida para as pessoas que convivem com você, tá? Isso é mais ou menos a visão que a prof colocou lá no Missão, Visão e Valores, né? O que eu quero ser na minha vida? Poxa, eu quero ser uma puta professora, eu quero desenvolver pessoas, eu quero que as pessoas depois convivam comigo, que façam uma mentoria comigo, que façam aula comigo. Eu quero que elas consigam alcançar seus sonhos, eu quero que elas consigam se melhorar, se descobrir, resolver os seus problemas. É isso que eu quero. Essa é a minha visão. O que eu quero? Poxa, legal, professora, tu já sabe o que tu quer, só que para chegar até ali, eu tenho que entender tudo que eu tenho, todo o caminho que eu tenho que percorrer. Por exemplo, eu tenho vários cursos de especialização, eu tenho graduação e eu tô fazendo mais uma. Porque eu continuo tendo a minha visão do que eu quero ser na minha vida. Eu hoje dou aula, tenho vários projetos, mas eu quero clinicar. Então, eu sei o que eu quero. E o que eu tenho que fazer? Uma nova faculdade. E eu estou fazendo. Um passinho de cada vez.
Mas eu sei que esse meu um passinho de cada vez vai me dar um resultado. Daqui a quanto tempo? Cara, daqui a 4 anos. Ok? Mas isso é visão. Tu começar a construir agora o que tu quer ali na frente. Porque é impossível, gente, conquistar as coisas no estalar de dedos. Existe todo um processo, existe toda uma maturação, existe todo um trabalho que a gente tem que fazer, um trabalho que a gente tem que, né, a gente tem que se autotrabalhar para conseguir conquistar. E a gente só vai conseguir passar por esse processo, por esse trabalho, de a gente saber o que a gente quer, certo? Senão, tá perdido aqui, vai para lá, não faz nada. É o mesmo, vou fazer um exemplo bobo, a minha visão é comer um bolo de cenoura no final do dia. O que eu tenho que ter? Cenoura, ovo, leite, trigo, sei lá, mas o que tem que ter num bolo de cenoura? Né? O que eu tenho, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho qualificação para isso? Eu consigo? Ah, beleza, eu vou olhar uma receita. A receita tem o passo a passo. Estão vendo o que é a visão? Aí eu vou fazer todo o bolo, vou botar no forno, blá, 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 blá. No final do dia eu vou ter o resultado daquele meu processo. Mas quando eu tive a ideia de comer o bolo de cenoura e de fazer esse bolo, essa ideia é a minha visão. E não acontece assim, quero um bolo de cenoura. Plim! Ah, tem uns que vão na padaria e compram. Só que tem coisa que não consegue comprar. Ah, tô lá com... Ah, prof aqui. Ah, prof agora quer clinicar em psicologia. Legal, eu vou comprar o meu diploma. Não funciona assim, gente. Então eu tenho que fazer o processo do bolo de cenoura. Conseguem entender? Isso é a visão. Saber o que tu quer, entender o processo e começar a fazer essa porcaria desse processo. Porque você não vai conseguir alcançar um sonho se você não trabalhar para que aquilo se realize, ok? E nessa do visão, a gente volta lá para as crenças limitantes. Se tu tem uma visão de algo que tu quer ser, que tu quer fazer, e ficar se achando um bosta, incapaz, ah, mas eu sou um coitadinho, eu nunca vou conseguir. Aí você não vai conseguir mesmo, porque você vai estar sempre se achando um bosta e não vai levantar a bunda da cadeira para fazer o negócio. Conseguiram entender? Ah, a prof queria fazer psicologia, legal, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Aí a prof passou por um processo de organização de tempo para conseguir montar um tempo para estudar e para fazer aquilo. Não foi assim, eu decidi ontem e comecei hoje. Não, gente, eu decidi isso há uns 2 anos atrás, me organizei para conseguir fazer isso com qualidade, ou conseguir fazer isso. Isso é a visão. Você saber o que você quer e se preparar tudo para que aquilo aconteça, entenderam? Então a gente tem identidade, saber quem você é, suas qualidades, seus defeitos, correr atrás e melhorar, e a visão. Esse dedo aqui, comunicação. Eu falo, esse dedo aqui tem a digital, esse dedo aqui aponta, né? O que eu quero, aquilo. E esse dedo aqui é uma expressão de comunicação compreendida no mundo inteiro. Se eu fizer isso daqui, todo mundo vai saber, né? Menos na nossa aula, que isso aqui é comunicação. Saber se comunicar, saber ser ouvido, saber se expressar, mostrar segurança, saber usar o tom de voz, linguagem corporal, fazer-se acreditar-se. As pessoas precisam acreditar na tua qualidade, em quem você é, no que você quer. Se nem você acredita em você, meu querido, né? Trate de criar ferramentas para melhorar sua comunicação. Consegue entender? Você acredita em você, você corre atrás para mudar o que precisa e você vai saber se comunicar. Uma coisa não tem sem a outra, tá? Isso aqui é um processo, começa aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, ok? Não é direto nesse aqui, porque se tu falar bem, mas não saber o que tu quer da vida, não saber quem tu é, não ter humildade, tu só vai falar merda, beleza? Tem esse porém também. A comunicação é a expressão, não é só a comunicação do falar. É o vestir, é o comportamental, é se você é positivo, se você é negativo, você comunica o tempo inteiro. É os teus conceitos, é o tipo de gente que tu anda, é o tipo de comportamento que tu tem, é como tu trata a tua família. Tudo é comunicação. Tudo monta quem você é. Quem você é comunica. Como você se comporta comunica. Como você se veste comunica. Tudo comunica. Consegue entender? Então, identidade, visão e comunicação. Esse dedo aqui é o dedo da humildade. Eu falo porque a gente usa a aliança nesse dedo aqui e uma puta humildade, tem um relacionamento, né, gente? E qualquer tipo de relacionamento requer humildade. E a gente precisa ter humildade para absorver que as pessoas vão te ensinar, para absorver uma crítica, né?
para levar tudo como aprendizado e não ser arrogante, tá? Se deixar a gente ser aberto às informações que o mundo te traz. A gente não se abater com as derrotas. A pessoa que tem humildade sabe que ela é falha, que ela pode errar, mas que ela tem que tentar de novo. Fazer alianças, que é realmente criar um grupo de relacionamento. Nós vivemos num mundo relacional, precisamos de relacionamentos, né? E ter resiliência. Resiliência é aquela coisa, cara, não deu certo dessa vez. Ai, que saco, tá, eu vou tentar de novo, tá? Humildade, certo? E como eu falei, quem é comunicativo e não tem humildade só fala merda, certo? Quem é humildade e não sabe quem é e não sabe o que quer, é um coitadinho. Então as coisas andam bem coladinhas uma na outra, tá? E esse dedinho aqui que é um pouquinho a mais. Vontade, persistência, prática e disciplina, tá? Se vocês pegarem a primeira aula que eu fiz, tá bem diferente dessa, certo? Eu vou sempre trazendo um pouquinho a mais. Eu não me deixo, tipo, cara, isso aqui não tá legal. Vou melhorar, eu vou entender. Até eu ver que tá bom o suficiente, certo? Isso é um pouquinho a mais. É lá na parte dos meus valores. Qualidade, entregar qualidade. E sempre melhorar no que eu posso melhorar. Ai, professora, mas isso é uma prática cansativa. Cara, viver é cansativo, tá? Tu pode viver sendo um bosta ou tu pode viver sendo uma pessoa realmente com qualidade. Eu sou feliz assim do jeito que eu sou, certo? E eu ouso dizer que a pessoa que não tem essa persistência, força de vontade, que não tem disciplina, que é preguiçoso, sabe? Que inventa desculpa pra tudo e que procrastina, não é feliz. Não é feliz. A pessoa se autoflagela o tempo inteiro. Então, essa parte de um pouquinho a mais, professora, mas isso cansa. Não, cansa ser um bosta. Ser um bosta é que cansa, tá bom? O professor já tá pegando pesado nessa segunda parte, né? E depois dessa parte a gente vai falar sobre inteligência emocional, porque essa parte aqui eu já tratei com os meus alunos todos várias vezes, certo? Mas eu queria trazer uma explicação bem detalhada. Inteligência emocional. Também já dei aula sobre isso, mas hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional, do controle emocional, de saber o que tu tá sentindo. E eu volto agora nos dedinhos. Gente, se tu não sabe quem tu é, tu não te conhece, se tu não sabe do que tu tem medo, qual é a tua fraqueza, quais são os teus problemas, as tuas teimosias, tu não tem inteligência emocional. Então, sem esses dedinhos aqui, cara, tudo fica difícil na tua vida. Tudo fica mais complicado na tua vida. Beleza? Vou provar isso pra vocês, tá? Temos a inteligência emocional e a inteligência racional. Inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e lidar com eles. Eu sei quando eu tô braba, certo? Aí tem aquelas pessoas que acham que no dia que acorda mal-humorada... Tem aquelas pessoas que acordam de manhã mal-humorada e que elas acham que o mundo inteiro tem que entender isso. Porque eu acordo assim, vai ter que me aturar. Não, cara. Tu tá mal-humorada, fica quieta no teu canto, porque ninguém merece o teu mau humor, apenas você mesmo. Se você se entende estando mal-humorado, você não precisa propagar horror pro resto da humanidade. Esse sentimento é teu, fique com ele se você quiser. A inteligência emocional é tu saber lidar com isso, mas eu vou explicar mais pra frente, mas é só pra vocês entenderem o que é, tá? A inteligência emocional ou a burrice emocional, né? Ou a falta da inteligência emocional. A inteligência racional, ela é definida, né, como lógica, abstração, memória, compreensão, conhecimento, comunicação, aprendizado, planejamento, controle emocional, resolução de problemas. Então, assim, a inteligência racional, ela só funciona com a inteligência emocional. E a inteligência emocional só funciona com a inteligência racional. Você precisa entender racionalmente qual é o teu comportamento, que você vive em sociedade e que as pessoas não têm nenhuma obrigação de aturar o teu mau humor. Para daí usar a tua inteligência emocional para dar uma respirada, tomar um chazinho de camomila, ou dar uma corrida, ou tomar um banho, ou fazer alguma coisa para melhorar aquele humor do cão, né? Então, inteligência racional e inteligência emocional não funcionam uma sem a outra. É como se tu tirasse... Até porque todas são aqui pelo cérebro. Esse negócio aí, esse desenho com o coração, tá errado, gente. O coração só bombeia sangue pro corpo. Tudo funciona aqui, ó, na cacholeta. Tudo funciona aqui. Os nossos hormônios,
a ordenação para que você fique com adrenalina, com medo, com pânico, com pavor, é daqui. Eu já falei nas minhas aulas de neurociência como funciona. E é tudo daqui. Coração bombeia sangue. Nada, ok? Então, quando você estiver apaixonado, desenhe um cérebro, tá, gente? Não desenha mais um coração, brincadeira. Emoção. O que é uma emoção, gente? Nós temos algumas emoções que elas são as emoções base, né? Raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. Essas emoções base, elas são sentidas em milésimos de segundo e você não consegue escondê-las. A expressão, a microexpressão do seu rosto, ela é automática, tá? Por exemplo, no medo, a tua pupila dilata. Tua pupila dilata e o teu sangue corre para as tuas pernas. Por isso que o teu rosto fica mais pálido, porque o sangue rapidamente, cara, isso é milésimo de segundo, você levou um susto, ai! Em milésimo de segundos, a tua pupila vai dilatar, a tua boca vai ficar seca e o teu sangue vai para as pernas. Por quê? Para correr. Mais sangue nas pernas, mais rápido tu corre, querido. Tá? E todas essas emoções, elas são intrínsecas, você não controla. Nem com inteligência emocional você controla uma emoção, que é diferente de um sentimento que eu vou explicar também. Emoções e sentimentos, vamos aprender o que é isso para começar a ter inteligência emocional, para voltar lá para trás no que a prof falou de quem você pensa que é, começar a se entender quando você tá com mau humor que ninguém merece aturar, começar a entender quando a tua emoção tá muito forte, tá virando um sentimento que vai te impedir de alguma coisa. Quando a gente começa a entender todo esse processo, a gente começa a aprender a controlar com a inteligência racional. Conseguiram entender? A inteligência emocional, ela serve para que você entenda os seus sentimentos e as suas reações de acordo com os sentimentos. E entendendo isso, entendendo você, quem você é, como você age, você consegue de forma racional controlar essas emoções. E até controlar o medo, controlar a timidez, controlar a força de vontade, tudo isso. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? Não estou dizendo que isso é mamão com açúcar. Eu só estou dizendo que isso é possível, sim. Cientificamente provado que é possível, sim. Legal? Emoção. Eu trago essa foto linda de cachorro, né? A emoção é o seguinte, você passou tá andando na calçada, passou num portãozinho e vem correndo... Ai, eu não desliguei meu WhatsApp. E vem correndo um Rottweiler gigante, pula no portão. Cara, a tua reação é em milésimos de segundo. Tu dá um pulo, tu leva um susto, certo? Independente de você ver que tem uma grade, você ver que tá protegido, não adianta. A tua emoção é milésimos de segundo, tá? O teu sangue desce pras pernas, o teu cérebro manda o teu rim produzir adrenalina e tu leva um baita de um cagaço. O teu corpo, né? E a tua boca seca, enfim, tua pupila dilata e tu tem vontade de correr. Às vezes tu não come, mas tem vontade de correr. E às vezes tu dá uma corridinha assim, aquela corridinha que tu olha, vê se alguém olhou pra ti e riu da tua cara, né? Isso é uma emoção, ela é incontrolável, é milésimos de segundo, teu rosto expressa na hora, tá? As pupilas dilatam, tá? Isso é uma pupila normal e uma pupila dilatada. A prof vai ter que parar essa aula pra desligar o bagulho aqui. Meu Deus do céu. Continuando, tá? Ali, ó, aqui a prof tá mostrando, né? Uma pupila normal, uma pupila dilatada. Outra situação que a pupila dilata é quando você vê a sua mãe, tá? Independente de ter um bom relacionamento com ela ou não, quando você vê a sua mãe, a sua pupila dilata na hora, tá? É bem difícil de ver a pupila dilatando, assim, é uma análise bem detalhada, você tem que ficar prestando bastante atenção, mas é mais forte do que você, tá bom? Como todas as emoções, elas são incontroláveis. Emoções são incontroláveis, tá? Você não controla as suas emoções, beleza? Gravem isso que a prof vai explicar bem direitinho o que é uma emoção e o sentimento. A boca seca, né? Quando você leva um susto grande, a emoção do medo, como eu falei. O intestino para de peristaltar, porque o sangue é desviado para as pernas. Já ouviram aquela expressão se cagar de medo?
né? Peristaltar tá aqui escritinho o que que é, né, gente? É o avanço, né, ou do bolo, da bilis. Então, peristaltar é segurar, né? É o passo a passo. E quando tu tá com medo, tu por milésimos de segundo tu solta. Claro, não é tão fácil assim se cagar de medo. Mas sim, as pessoas, quando levam um susto muito grande, podem se mijar nas calças e se cagar de medo. Acontece, tá, gente? É incontrolável. É para vocês entenderem o poder e a força de uma emoção. E que a emoção é incontrolável, tá? Ali o redirecionamento do sangue para as pernas, por isso que o rosto fica pálido. Por quê? Com mais irrigação de sangue ali nos músculos e nas pernas, tu consegue dar o pé mais rápido, correr mais rápido, tá? Libera-se adrenalina e cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, tá, gente? A adrenalina, ela é produzida pelos rins, ok? Ocorre uma hiperventilação, né? Enfim, isso assim, ó, é em metade de um segundo. Isso tudo acontece em metade de um segundo, tá, gente? Para vocês entenderem, gente, metade de um segundo. Tudo isso acontece se você levar um susto. É uma emoção. Vocês já vão entender porque a professora tá pegando tanto no pé por conta disso. As emoções são respostas de nível inferior que ocorrem nas regiões subcorticais do cérebro, da amígdala e do córtex pré-frontal. A prof já explicou. Quem não teve aula de neurociência comigo, depois me manda ali que eu mando a aula de neurociência gravadinha, tá? Eu gostaria que todos tivessem tido aula de neurociência, mas a turma que eu peguei e que entrou depois não teve, certo? Servem para gerar alteração de comportamento, servem para gerar uma ação, né? São automáticas, você não consegue controlar uma emoção. São sempre associadas a estímulos externos ou conteúdos mentais. Você gera emoção pelo teu pensamento, tá? Você pode gerar uma emoção de medo pelo pensamento, você pode gerar uma emoção de felicidade pelo teu pensamento, tá? E elas são predominantemente inconscientes. Ao tomar consciência, a gente passa para uma outra fase, que é o sentimento. Então, assim, a emoção, ela é inconsciente. E o sentimento é consciente. A prof tá dizendo o seguinte, então, se eu levei um chifre e terminei com meu namorado, gerou toda aquela emoção, quer dizer que aquele sentimento que eu tô tendo porque eu quero? Sim, você tá tendo porque você quer. A emoção é inconsciente, mas o sentimento é consciente. A emoção, ela é movida por alguma situação normalmente externa, mas pode ser interna também. Você pode criar emoções, mas o teu sentimento, a partir do momento que tu tens inteligência emocional, ele é uma escolha. Tá bom, gente? Sentimentos. As emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre as emoções. O que é isso? Você teve o susto do cachorro, né? Você levou um baita susto com o cachorro, tá? Você tem algumas opções. Ou você vai ficar lá abaixadinho chorando de medo e o cachorro... Ou você vai sair correndo igual um louco e dizer que nunca mais vai passar perto daquele portão. Ou você vai parar, levou o teu susto, né? Se recompôs, olhou. Tu tá preso, cara. Fica na tua que eu fico na minha. Ali, se cagando, né? Se cagando. Mas você tomou a postura consciente de não transformar aquela emoção num sentimento ruim. Você tomou uma postura de encorajamento. Consegue entender? É mais ou menos como a prof fala da timidez. Você tem consciência, a partir do momento que você tem consciência que você é tímido, o sentimento que você promove quanto a isso é escolha tua, tá? Ou você tenta, ou você faz os exercícios que a prof pede, ou você se coloca com o sentimento de querer mudar aquilo, ou você só propaga aquela emoção, fazendo com que aquele sentimento cresça. Qualquer uma das situações transforma a emoção no sentimento. Transformou no sentimento, você escolhe se você vai deixar esse sentimento tomar conta da tua vida ou se você vai bloquear esse sentimento. Beleza? Como ali a comparação que a prof fez com o cachorro, tá? Todos os seres humanos nascem com um senso de valores pessoais, positivos e negativos, e são atraídos por esses valores. Esses valores, eles geram e promovem também a modulação dos teus sentimentos. Honestidade, justiça, verdade, beleza, vigor, poder, ordem, inteligência e humor. Você já nasce com isso,
tá? Esses são os positivos. Aí tem os negativos. Morbidez, feiura, falsidade, causa, engano e fraqueza. Você já nasce com uma genéticazinha, né, com um pezinho naquilo. Tipo assim, a família inteira é depressiva. Você vai nascer com um pezinho na tristeza, tá? Só que a partir do momento que tu tens inteligência emocional, tu entende que aquilo ali são emoções que tu transforma em sentimento e são sentimentos que tu carrega pra tua vida inteira. Opa, eu tô ficando triste. Por que eu tô ficando triste? Tem motivo? Tem razão? Não. Então eu vou tentar mudar o meu comportamento agora para mudar esse sentimento e não propagar e não fazer com que ele cresça e tome conta de mim. Por quê? Os sentimentos, eles promovem as ações de acordo com a tua decisão. E essas ações e essa decisão promovem uma sensação física. Essa sensação física é hormonal. Então, os teus sentimentos, a partir do que tu escolhe, viver aquilo, promover aquilo, ou realmente se empoderar e tentar ir contra aquilo, eles transformam tudo isso em sensação, que são sentidas, tá? Na adolescência, quando você tá mudando aí na fasezinha que vocês estão, tem um povo que acha bonito a sofrência. Tem um povo que acha bonito, né? Ser aquela pessoa triste, que fala que quer se matar, e que autopromove, né? Autopromove o dó, né? As pessoas sentirem dó de você. Se vocês soubessem o tiro no pé que vocês estão dando, o quanto vocês estão promovendo sentimentos ruins que vão ficar intrínsetos no teu organismo e a partir daquilo vão ter consequências de depressão futura, vocês não faziam isso, mas tudo bem, né? Enfim, vocês não vão fazer porque vocês são meus alunos e estão aprendendo, certo? Então, os sentimentos são ações que são decorrentes da tua decisão de acordo com cada emoção. É que nem a história do cachorro. Eu decidi olhar pra ele e dizer, cara, fica na tua. Tu é brabo, mas tu tá preso. Eu vou seguir meu caminho, certo? Ou tem a pessoa que vai chorar, ou a pessoa que vai gritar, enfim, tá? E vocês podem ver, aqueles que fazem o escândalo e gritam quando tem um susto, fazem sempre isso, não é um susto em questão, é o comportamento dela. Por quê? Um dia ela teve uma emoção forte, gritou e ela curtiu aquilo e cultivou aquilo. Pronto, a partir daí vai ser uma louca assustada o tempo inteiro, beleza? Aqui tem algumas comparações com emoção e sentimento. A emoção, a orientação é exterior, o sentimento ali, ó, a orientação deles é interior e exterior. Ao externo e ao interno. Toda emoção gera um sentimento, mas nem todo sentimento provém de uma emoção. O que é isso, professora? A emoção é um estímulo externo, né? Você levou um susto e criou um sentimento. Você foi abandonado e criou um sentimento. Mas às vezes você promove a emoção. Você começa a olhar no espelho e diz, eu sou tão feia, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo. Aí você vai gerando aquela emoção e aquele sentimento, você mesmo promove isso. Não, ninguém passou e te chamou, mas tu é feia. Não, você mesmo está fazendo isso, entendeu? Você vai promover o sentimento e aquilo vai ficar intrínseco no seu corpito, gente. Tá? O sentimento não é uma ilusão em relação a uma coisa externa, mas sim a percepção do teu estado cognitivo. É percepção, o teu sentimento é como tu te percebe no mundo, certo? As emoções são primárias. As primárias são as mais fortes, né? O medo, raiva, tristeza e alegria, enfim. Aí tem algumas, né, que são secundárias, né, que vai depender da organização, que é o ciúme, a inveja, a vergonha é uma emoção secundária, gente, provida do medo, tá? A vergonha é uma emoção secundária, então ela é mais fácil de mexer, tá, gente? Não é tão difícil assim. Eu falo isso porque tem muito aluno envergonhado, principalmente nessa turma que eu assumi. Tem muita aluna envergonhada ali, tá, gente? É uma emoção secundária, tá? As emoções, elas são biológicas, elas foram... foi uma estratégia de evolução, né? Por exemplo, produzir uma reação de medo, né? Na hora que você visse um mamute correndo atrás de ti, você não podia estar encorajado nessa hora, você tinha que ter medo e sair correndo. A gente sabe lá quantos humanos foram mortos porque o ser humano ainda não tinha desenvolvido o medo, certo? Estão entendendo? Isso foi uma evolução do nosso corpo, né?
a gente precisou se regular, a gente precisou se proteger, até a zoninha de conforto ali é para sobrevivência humana. Eu também explico em neurociência que a gente tem um cérebro reptiliano, é como se fosse um pedaço do cérebro que fosse lá dos nossos antepassados, onde a gente tinha que caçar e, enfim, se proteger do frio, aquela coisa toda, tá, gente? As emoções são no corpo, você sente aquele susto que você treme, você tem a reação hormonal, e os sentimentos são todos mentais. A emoção promove o sentimento, ok? Então, você teve uma emoção, aquilo vai ser uma reação do teu corpo, vai promover hormônio, vai mexer em tudo. O sentimento é algo que você meio que escolhe continuar, certo? Por exemplo, ver a foto de alguém que você amou e te deixou, gera uma emoção. Ficar triste por dias, botar aquela foto na parede, ficar chorando pela pessoa e só falar da pessoa, isso é o sentimento. Tá? Entenderam? Tipo, você teve alguém que você amou muito e você perdeu, né? Você perdeu, tipo, eu perdi meu pai. Eu olho pra foto dele e eu sinto uma emoção de dor, né? Saudade e tal. Mas, gente, eu não fico chorando na foto dele pro resto da vida, porque isso me geraria um sentimento desesperador e a partir daí eu ia ter medo de perder todo mundo da minha família, certo? Mas acho que deu para entender bem certinho a diferença de emoção e sentimento, né? Aqui mais uma. Falando sobre emoção e sentimento, que são estímulos neurais, enquanto sentimentos são as respostas às emoções, ter a consciência de como a gente reage diante de cada emoção é fundamental. Então é aquela coisa, se autoconhecer, tá? A gente precisa entender, eu fui provocada agora, aconteceu alguma coisa que me deixou com raiva, como é que eu reagi? Sabe parar para pensar em como é que tu tá te comportando? Esse é o lance da inteligência emocional, tá? O primeiro processo para a gente ter inteligência emocional é se reconhecer tendo as emoções. É igual que a prof falou sobre acordar de mau humor. Cara, beleza, eu acordo de mau humor. Legal, você acorda de mau humor, que ótimo, você teve consciência do seu problema, vamos resolver ele agora. É encarar o negócio e dizer assim, tá, como é que eu vou resolver isso? Eu vou tentar acordar dessa maneira, quando eu acordar eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho com uma música. Vou tentar, né? Estão entendendo? A gente tem que ter consciência. Esse é o processo inicial para a inteligência emocional. Professora, mas para que eu vou ter consciência disso? Porque a partir do momento que teu cérebro entende que tu tem consciência das tuas emoções e que tu tá mutando e mudando ela, é a parte da neuroplasticidade que a prof falou. Crença limitante, neuroplasticidade, mudança de comportamento. A partir do momento que teu cérebro entende que tu estás mudando os teus fatores comportamentais de forma consciente, tu vai conseguir mudar praticamente todos eles. Todos os que tu colocarem ali como foco de mudança, tu vai conseguir mudar. Tu vai ter força, tu vai ter estímulo, tu vai ter permissão do teu cérebro para mudar. Porque isso vira um hábito, ele começa a criar consciência que você quer remodelar o seu comportamento. E comportamentos são baseados em emoções e sentimentos, gente. Uma coisa está entrelaçada na outra, conseguiram entender? Então, o primeiro foco para mudança de comportamento e para inteligência emocional é o reconhecimento, né? É o reconhecimento das emoções. E depois, o que você faz com elas? Poxa, eu tô tendo uma emoção agora. Nesse final de semana eu passei por um problema. Sabe o que é você sentar e pensar, como é que eu reagi? Que idiota que eu fui. Eu preciso reagir assim, assim, assim. Eu não posso reagir do jeito que eu fiz. Estão entendendo? É como se vocês se autoanalisassem por um bom tempo, o tempo todo. Porque depois isso fica tão automático que tu consegue mediar e modular as tuas emoções, beleza? De onde surgem as emoções e os sentimentos? O primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece na vida intrauterina. Sim, o bebê sente tudo, o bebê percebe tudo, o bebê promove hormônios e emoções e tal, tá? É cientificamente comprovado que os sentimentos dos pais e do ambiente que ele vive é passado para o bebê durante a gestação. Medo, tristeza, raiva, alegria, amor, a culpa que os pais sentem.
tudo é transferido para o bebê, tá? Principalmente a mãe, né? 90% a mãe, né, gente, que tá ali com o bebezinho, certo? Mas ele sente o ambiente ao seu redor também, tá? Por que que ele sente? Porque a mãe sente. A mãe sente o que tá acontecendo ao redor. Ah, o vizinho lá tá brigando, se quebrando no pau, meu Deus do céu, quase morreu. Ela sentiu aquilo, entendeu? Então, todo o ambiente ao redor é transferido para o bebê desta forma. E a partir dessas experiências, até os 7 anos de idade, 7 aninhos, o indivíduo desenvolve os seus programas mentais. Da gestação até os 7 anos, a gente desenvolve todas as nossas crenças limitantes e todas as nossas crenças de empoderamento. Ali está a base, ali está a raiz. Depois, ao longo da vida, a gente pode ir mudando, melhorando, trabalhando e criando novas crenças limitantes. Espero que não, né? Mas é a partir dali até os 7 anos, tá? Ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com os seus sentimentos, transformando suas interpretações em padrões emocionais de comportamento. Então, toda a emoção que ele viveu até os 7 anos, ele vai criar um padrão de comportamento. Ah, o mecanismo de defesa teu quando alguém discutia, quando um casal discutia, era sair de perto. Ah, o meu pai e a minha mãe brigavam, quando isso acontecia eu saía de perto. Sempre que a pessoa se vê envolvida num relacionamento, ela vai sair de perto. Porque o padrão de relacionamento que ela tem é de muita briga, de falta de amor, de confusão. Então ela se afasta. Sempre que ela estiver começando a viver um relacionamento, ela vai se afastar, tá, gente? É mais ou menos assim que funciona, tá? Eu dou alguns exemplos, mas isso vocês tentem encaixar isso em alguma coisa na vida de vocês para que vocês consigam interpretar e entender melhor. Aí a gente tem a neurobiologia das emoções também. É como se a gente fosse capaz de usar mecanismos de funcionamento dos nossos neurônios ao nosso favor ou contra isso, né? Mas é só para vocês entenderem como crenças, como experiências ficam registradas, tá, gente? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Se eu pedir para vocês olharem essa imagem, lembrarem de praia e pensarem em protetor solar, vocês pensarem bem forte, tentarem desfocar das outras coisas, vocês vão lembrar do cheiro do protetor solar, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro registra moléculas de odor, cores, tá? Principalmente o nosso olfato. Você consegue sentir cheiro. Às vezes, se você se concentrar e lembrar de alguma avó, de alguma tia, de alguma comida que você gosta, você vai sentir o gosto, você vai sentir o cheiro daquilo. Tem que estar bem concentrado, tá, gente? Mas o nosso organismo, ele registra as informações, tanto positivas quanto negativas, tá? Comportamentos, exemplos, lembranças, uma coisa que a prof sempre fala é se você parar para pensar, você vai lembrar de alguma professora no teu primário que foi especial ou de alguma que foi muito chata. E você consegue lembrar até da roupa que ela usava. Às vezes você consegue lembrar até do cheiro que a sala de aula tinha, se você viveu uma emoção muito positiva ou muito negativa, tá? Para vocês entenderem como uma emoção e um sentimento fica aqui, ó, gravadinho. Tentem fazer esse exercício de lembrar de alguma coisa, ó, de uma professora, de algum acontecimento, de algum bolo que tu gosta. Vê se você não consegue lembrar do ambiente, do tipo de roupa que a pessoa usava, de como ela falava. Você consegue resgatar coisas que você nem lembrava que você sabia, tá? A neuroplasticidade, que é o que a prof mandou vocês escreverem lá na parte de cima, no outro vídeo, fala o seguinte: quanto mais a gente vivencia um comportamento de emoção, mais reforço esse recurso, esse circuito vai receber. Se a gente deixar de usar esse comportamento ou emoção, esses circuitos vão se enfraquecer. O que é esse comportamento ou emoção? É tudo. São pensamentos. Ah, eu acordo de um mau humor. Se você parar de pensar nisso de uma maneira positiva e remodelar a forma com que você acorda, o teu mau humor vai parar de acontecer de manhã, tá? Você precisa mudar um comportamento por um bom tempo para que ele realmente saia da sua programação mental, tá? Se você reforça, por exemplo, uma história, eu vejo muita gente que vai me contar uma história de algum problema que tem com o pai, com a mãe, e conta aquela história, e conta 2 vezes e 3 vezes. Eu encontro aquela pessoa de novo, ela vai contar a mesma história, ela já contou para todo mundo a porra da história.
Quanto mais você reforça uma emoção negativa, mais ela vai estar presente na tua vida, tá? Por isso que, assim, aconteceu alguma coisa negativa, sei lá. Deixa eu usar um exemplo, tá? Vou usar o exemplo de relacionamento. Aconteceu um relacionamento, sei lá, que não foi positivo, que foi negativo. Em vez de você contar toda a história trágica que aconteceu, conta como é que você saiu dele. O que você fez para melhorar? Como é que foi a sua superação em relação àquilo? Isso vai gerar emoção, que vai gerar sentimento de empoderamento, que vai remodelar todo o teu comportamento. Consegue entender? Eu fui numa entrevista e não foi tão boa. Por quê? Porque eu tava nervosa, porque eu fiz... Tá, mas e aí? O que você... Poxa, eu vou fazer o seguinte, eu saí de lá e eu aprendi que eu tenho que fazer isso antes, tenho que fazer aquilo, tenho que ir com outra roupa. Então agora, estão conseguindo entender? Tudo você consegue remodelar. É só aquela coisa de olhar o lado positivo da coisa, tá? Pessoas que gostam de ficar reforçando emoções e sentimentos negativos não conseguem ver lado positivo em PORRA nenhuma, tá? Isso é uma neuroplasticidade negativa, tá, gente? Isso, na verdade, é uma modelação, uma modulação de emoção negativa com reforço, com esforço e com reforço. Isso vai fazer parte da sua vida, tá? Isso vai ficar intrínseco no seu comportamento. Pequenos reforços positivos consolidam e reforçam circuitos neurais. Então, essa mudança de comportamento vai reforçando os circuitos neurais e o antigo comportamento passa a ser menos utilizado. Se você enfraquecer um circuito comportamental negativo ou mudar conscientemente, que é que nem o acordar, acordei, antes de levantar vou pensar, tô de mau humor, peraí, vou botar uma música, vou tomar um banho, vou levantar os braços, vou fazer um alongamento, não posso. Isso que é reforçar, tá, gente? É consciência e mudança. Consciência e mudança. Consciência e mudança, tá? Aquele comportamento de acordar de mau humor vai ser enfraquecido e você vai passar a levantar de bom humor, porque o teu cérebro vai reforçar a outra emoção, tá? Isso é neurologicamente comprovado, isso funciona, isso acontece. É a neurobiologia das emoções, tá, gente? Aí temos os nossos mecanismos de defesa, que agora é a nossa aula 3, que a prof vai parar aqui, vai mandar a aula 3 para vocês, tá bom? Então a prof vai parar aqui. Saiu até um negócio aqui, ó.